Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de projetos elétricos industriais, ou industriais não, né? Projetos elétricos do CEP. É, vamos iniciar hoje aí com a dica aí do Senai Play. Já separei, já até deixei aí no chat a descrição. Só fazer o compartilhamento aqui. E, deixa eu ver, já tá com... Beleza, já tá já compartilhado ali. Vamos lá. Só liberar aqui a gravação. Para fabricar a maioria dos objetos do nosso dia a dia, a indústria precisa combinar duas ciências, a elétrica e a mecânica. É a eletromecânica que transforma energia em movimento e vice-versa. Seus princípios são aplicados em diversos processos de produção. Por exemplo, na fabricação de pães e biscoitos, peças de automóveis e até na geração de energia que chega na sua casa através das usinas hidrelétricas. Como o próprio nome já diz, o técnico de eletromecânica precisa conhecer bem os dois campos, o da eletricidade e o da mecânica. A boa notícia é que ele pode atuar tanto numa área quanto na outra. E é por isso que o mercado de trabalho para esse profissional é tão amplo. A formação técnica em eletromecânica dura em média 2 anos e requer do aluno espírito de liderança, boa comunicação e interesse nas disciplinas de física, química e matemática. Depois de formado, o técnico de eletromecânica trabalha com a montagem, manutenção e criação de máquinas e equipamentos eletromecânicos. E pode atuar em empresas de diversos setores: concessionárias de energia elétrica, mineradoras, fabricantes de eletrodomésticos e muitos outros. A remuneração inicial para essa profissão é de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 5.000 por mês. Mas como será que a eletromecânica deu seus primeiros passos? A história da eletromecânica está ligada a um pequeno objeto, muito usado até hoje, o relé eletrônico. O relé é um interruptor formado basicamente por um eletroímã e uma espiral de fios. Quando a corrente elétrica percorre a espiral, cria um campo magnético que atrai uma pequena alavanca e Estão vendo? O princípio, né, é universal aí, né? Tensão, né? Se o circuito estiver fechado, gera corrente, né? E a mesma, né? Seja se for contínuo, vai gerar campo eletromagnético, ou densidade de campo eletromagnético contínuo. Se for alternado, né? Igual a tensão da nossa rede, né? Vai gerar um campo elétrico alternado, né? Um campo, uma densidade de campo magnético, né? Desculpa, alternado. muda o estado dos contatos. O primeiro relé foi criado pelo cientista norte-americano Joseph Henry no século XIX, quando fazia experimentos para entreter seus alunos. Mal sabia ele que a sua invenção seria a base para que Samuel Morse criasse o telégrafo. Utilizando o relé, ainda no mesmo século, o norte-americano Almon Brown Stroger construiu um dispositivo chamado comutador, fundamental para a automatização das centrais telefônicas. Finalmente, a eletricidade foi incorporada às máquinas de escrever, no começo do século XX. Graças à eletromecânica, as teclas ficaram mais leves, mais silenciosas, o que agradou bastante os escritores.
Foi nesse mesmo século que o cientista George Stibitz percebeu que os relés eletromecânicos poderiam realizar cálculos matemáticos. Usando lâmpadas de lanterna e uma chave feita com uma caixa de charuto, ele montou o primeiro computador, um somador binário. Não dá para negar, a eletromecânica foi fundamental para o desenvolvimento da indústria. Tudo é monitorado pela cabine de controle. Lá, os técnicos avaliam por meio de sensores características como temperatura, peso e composição química. Eles também são responsáveis por fazer a manutenção de todos os equipamentos. Essa profissão, ela abrange todo o desenvolvimento de um equipamento. Eu escolhi diretamente por esse motivo, de desenvolver, de projetar ou de contribuir com o desenvolvimento de alguns equipamentos industriais. Quem tiver com habilidade com mecânica ou com elétrica, é um futuro promissor, bem promissor. Na indústria, vai ser justamente isso que a gente vai presenciar no dia a dia. A gente vai ter a nossa equipe e a gente vai ter que desempenhar as atividades. Não estava para votação. Faltou, eu acho, o contato de selo aqui, ó. Como eu tenho afinidade na área mecânica, trabalho na área já, eu optei por fazer esse curso de engenharia mecânica, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha o curso técnico, né? Só que eu entrei na área de produção, né? Aí eu trabalhei 6 meses, aí surgiu a oportunidade dentro da empresa de recrutamento interno. Aí eu me candidatei, fui aprovado e ingressei para a equipe de manutenção. A formação técnica ela é fundamental no nosso processo, porque requer pessoas que tenham domínio para trabalhar, seja numa máquina, num periférico, num equipamento que compõe a nossa parte fabril. Desde que essas pessoas busquem o conhecimento, né, e nós damos a oportunidade para isso, existe uma oportunidade enorme dessas pessoas fazerem carreira aqui dentro. De metalurgia a tubos e conexões, os técnicos de eletromecânica atuam em diversos segmentos do setor produtivo. Esses profissionais são uma peça-chave na nossa indústria e contribuem para o desenvolvimento de toda a economia. Pois é, pessoal, essa foi a dica de hoje. Né? O analista, né? Seja o engenheiro, o eletrotécnico, o tecnólogo, né? Esse sentido aí é que você faz o quê? A análise em si, né? O pessoal chama até o da física, né? Da matemática, né? É o modo analítico. O que que é o modo analítico? Você, né? Através de uma equação, é basicamente a nossa matemática, tirando lá algumas outras teorias aí de computação quântica, até, né, da física quântica aí, é baseada num sistema determinístico. Você tem o que? Variáveis, né? Assim como a gente tem, deixa eu colocar aqui, assim como a gente tem o nosso, né, nosso projeto, basicamente, né, a concretização, né, do modo analítico. Você tem as equações aqui, né, que estão traduzidas em tabelas da própria, né, aí dependendo da concessionária aí, né, no caso de vocês, a Neoenergia, você tem as fórmulas que são reduzidas a tabelas, daí você olha critérios aqui, né, existem alguns critérios para você saber como, por exemplo, fator de carga, né, queda de tensão, aí geralmente é por quilômetro, né, diferente do sistema, né, internacional aí de unidades que utilizam o metro, né, quando fala de comprimento, né, então tudo resume ao quê? A um método determinístico. Você tem variáveis, você tem fator de potência, você tem tensão, você tem corrente, daí você cria você dimensiona, né, no plano aí das ideias, os fluxos de potência,
Então, pessoal, assim, né, tá tudo interligado, né? Esse método analítico, você, né, com a matemática, com a física, com as normas que, na verdade, são reduções aí, né, de uma análise, você vai ter subsídios, né, para fazer da maneira mais econômica possível, né? Ou seja, no campo das ideias, né? Essa simulação, né? Quando a gente fala de simulação, a gente pensa só em simulação, sei lá, 3D, ou uma simulação em tempo real, em que você, né, visualiza ali um circuito, os elétrons livres, mas não, essa simulação, ela iniciou o quê? Você fazendo ali os cálculos e vendo, né, que a partir das tabelas, né, que conector eu vou utilizar, que cabeamento, que barramento, que dispositivo de proteção, se é média tensão, geralmente eu utilizo chave fusível, né? Se é baixa tensão, são disjuntores termomagnéticos, né? Aí se é para proteção de pessoas, né? Além do disjuntor termomagnético, você utiliza o módulo DR e por aí vai. Agora a gente retornando, pessoal, a nossa aula de ontem, né? Antes da gente retornar, né? Relembrando aí, né? Que é feriado amanhã, né? Então, eu já pedi para a Thalita enviar para vocês o informe. Eu também, para reforçar, enviei a mensagem mais cedo para vocês, né? Lembrando aí que a aula de amanhã, né, não terá em função do feriado nacional aí de Semana Santa. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Lembra que a gente estava... Isso, a gente estava observando a folha de atividade 1. Daí eu mostrei essa daqui, que é uma dica, né? Como vocês, né, fazem atividade prática lá em conjunto, né? Vocês podem pôr na mesma folha, mas desde que cada um envie a sua individual aí, né? Observando essas normas, a gente falou ontem do cálculo do engastamento, né? Tô abrindo aqui a norma em si. Está listada aqui, NTC 01, né? A gente viu aí, né, os tipos de poste aí dentro de um projeto básico aí do CEP, né, que é seção circular, o duplo T. Tem essa opção aqui, ó, aí depende da concessionária. Esse aqui da Coelba, que eu peguei, que também é pela Neo Energia. Estão vendo que os elementos de projeto aqui estão um pouco diferentes. A gente olhando assim, tá aparecendo até lá aquela simbologia padrão lá da NBR 5444, né, que fala de projeto prediais, ó. Tá vendo aqui? Isso daqui é de um centro de treinamento lá da Coelba. Daí o pessoal, né, que faz a capacitação lá de eletricista de distribuição, né, e também de linha viva de distribuição, aí eles fizeram esse croquis aqui, ó. Tá vendo os elementos aqui? O cabeamento, o poste, basicamente são todos duplo T. Você tem, por exemplo, aqui, ó, rede compacta, ó, tá mostrando esse lado aqui, ó, diferente do nosso eles aqui. Esse aqui eu esqueci de converter para o AutoCAD, que quando converte é melhor. Lembrando aí dos nossos elementos de projeto básico, né, que é a identificação, o tamanho, o tamanho de poste, né, com a carga mecânica que ele suporta, né, para os esforços, principalmente o vertical, né, mas os horizontais, o tracionamento de cabo também. Se houver, né, a média tensão, se houver a baixa tensão. Esse é um padrão aqui, Enel, né, que agora é da Equatorial, né, ainda continua esse padrão, ó. Vocês estão vendo que o Coelba, ó, o nome da estrutura está aqui de lado, né, aqui, ó,
É um poste de 11 metros, né, que suporta dentro aí da norma específica. Lembrando que essa configuração clássica que eu mostrei ontem, pode haver outras aqui. Isso aqui, geralmente essa NTC 01, ela serve primeiro ao fabricante, né, o pessoal aí de empresa aí que trabalham é, construindo aqui essas estruturas, né, para redistribuição. E segundo, para quem está na linha de frente, né, o ponta de lança, o eletricista de distribuição, né, que faz o engastamento aí dos postes, né. E é lógico, e hoje em dia, né, antigamente era a concessionária que executava todos os serviços, né, hoje em dia são as terceirizadas e serve principalmente para terceirizada, para saber as configurações padrão aí da sua região. Pode ser, né, que na Coeba tenha algum diferente aqui. Agora a gente vendo, colocar os dois em paralelo aqui, que aí a gente visualiza ao mesmo tempo. Ó, esse daqui, ó, um 11/400, né? Vamos ver. Estão vendo aqui, ó, no padrão aqui equatorial, né? Não tem um 11, ó, só tem o 200, 300, aí de 300 pula para 600, né? Ah, não, então aqui tá errado, professor. Não, provavelmente a norma da Coelba, né, da Enel Energia, tem essa previsão aí, a norma específica. No caso nosso aqui, chama NTC 01, aqui o da Coelba, ou de vocês aí da Enel Energia, né? Pode ser uma numeração, tem umas numerações assim muito difíceis, como as da CPFL, né, da Companhia Paulista de Força e Luz, parece um código de barra, é um número gigante, né, e ele não te dá, não é fácil de você, não é nem decorar, mas de você já entender, já igual esses aqui, os da antiga, da Celg aqui, né, já é fácil, você sabe que a 01 é posteamento, você sabe que a 02, por exemplo, são ferragens, né? As ferragens padrão. A 03, por exemplo, são as caixas de medição mono e polifásica, né? E a 04 é para baixa tensão, 05 são os procedimentos de fornecimento de energia em média tensão e por aí vai, né? Então, isso aí você decorou isso tudo? Não, de tanto ministrar treinamento, de tanto trabalhar, fazer projeto, a gente acaba internalizando, né? O que a gente mais utiliza, a gente acaba internalizando. Mas vocês estão vendo que o padrão é um pouco diferente aqui, mas basicamente, né, mostra nesse daqui só tem baixa tensão, e geralmente algumas nomenclaturas aqui, ó, quando mostra F alguma coisa aí, pode ser, não estou dizendo que mas como isso aqui é uma CE1, né, ele tem um braço L, ele tem, né, um espaçador losangular, né, é uma estrutura tipo 1, já a baixa tensão aqui, às vezes, dependendo aqui, se eu não me engano, o FA quer dizer que é uma chave faca e por aí vai, mas no caso aqui, no lado da esquerda, nessa configuração aqui, né? Coelba é média tensão e essa daqui é baixa tensão. Obviamente, se não tiver nada escrito, provavelmente é porque não tem essa rede instalada aqui passando por esse poste. E esse daqui eu chuto que é o quê? Que é o ID, né? A identificação, né? Aí no caso eu tô arbitrando aqui que essa identificação é simples, né? Não é igual essa aqui que faz mais sentido, né? Que tem um número, né? Que aí dependendo, né? Sei lá, os três primeiros números, aí tem no CADPROG lá o programa básico da concessionária. Aí daí ele fala, né? Os dois primeiros números quer dizer os circuitos, os dois segundos e por aí vai, né? Ele faz todo uma indicação do passo a passo. Deixa eu fechar isso aqui por enquanto. 05, né, que a gente falou ontem, né, que quando já para o caso dessa rede aqui, né,
como os transformadores são de propriedade da concessionária local, então você pega a configuração padrão dos transformadores existentes aí da rede, pode ser, geralmente, de transformadores de distribuição, é um padrão, assim, clássico. É 75, existem os mais antigos, né, que é quando há uma manutenção, né, preventiva, preditiva, o pessoal faz a troca aí de transformadores, eles tiram aqueles que não estão mais em uso, eu digo em uso, sim, não utiliza em projeto, né, numa implementação, né? Então, aí troca por um de 75, que virou o padrão agora, né, até um tempo, e igual eu falei ontem, né, geralmente é o de 75, deixa eu abrir aqui a 05. São esses três aqui, ó, 75, 112,5 e às vezes o de 150, não é muito comum não, mas o de 75, 112,5 é figurinha carimbada aí na malha de distribuição urbana, hein? A 06 aqui no nosso caso é a infraestrutura de rede de distribuição, as infraestrutura padrão para rede nua. Aí basicamente eu vou até pegar aqui da NBR padrão, é a 15992. Deixa eu ver se é essa aqui. Ah, não, essa aqui é para rede compacta. Essa aqui a gente utiliza depois. 15688. Essa daqui é a que substitui a 5434, né? E a 5433. Essa aqui é a que está atualmente substituindo. Então, existe um padrão de rede de distribuição, né? Quando a gente olha aí esse tanto de página, só essa daqui, a NBR, que é a global, que a concessionária faz Ctrl+C, Ctrl+V e cria a sua NTC, né? No caso, aqui a 06, né? Nossa aqui, né? Você fica até desesperado. Nossa, 96, eu tenho que decorar tudo, todas essas redes aqui. Meu Deus do céu, tô lascado. Não, calma. Você tem que perceber um padrão que ele é recorrente. Ó, essa página aqui, ela é clássica. Esse padrão aqui, pessoal, deixa eu até aumentar aqui para melhorar a inteligibilidade aqui da imagem. Por exemplo, tem aqui a rede monofásica, assim, uma explicação, né, rascunhal e rápida. A monofásica, ela foi criada porque a rede, o apelido dela é Ruralzona. Ela foi criada basicamente porque a redistribuição rural, né? Eu já deixei até aberto aqui. Deixa eu ver, navegador. Esse daqui é o sistema nosso que a gente acessa, né? Apesar de ser equatorial, né? Mas basicamente ainda está utilizando com esse rótulo aqui. Então, todo projetista, né, quando ele, não digo projetista, mas né, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, o tecnólogo em eletrotécnica, quando, né, ele finaliza o curso, né, e ele faz a sua, que lá no jargão, lembra lá em NR10, você, quando você tem o curso, né, o curso técnico, curso superior, você é qualificado, né? Esse é o jargão, né, que o CREA, que o CFT, né, o Conselho Federal dos Técnicos, utiliza. Agora, quando você vai no seu conselho de classe, né, o CREA, o CFT, e, né, faz a requisição da sua carteirinha, né, que aí você vai acessar um sistema que ele é semelhante a um e-mail, né, tem todas as características do e-mail, que aí todo o serviço que você faz, você emite uma ART, né, anotação de responsabilidade técnica. Então, você vai no conselho de classe, apresenta seu diploma, né, em alguns dias aí você já emitem a sua carteira aí ou do CREA ou do CFT. Então, lá, quando você faz qualquer tipo de serviço, um projeto,
uma execução, né? Execução de um projeto elétrico, por exemplo, tudo no tocante à sua área. Antigamente era um pouco problemático porque aparecia todas as tags de todo o curso técnico ou de todo o curso de engenharia. E existia um índice de erro assim altíssimo, né? Às vezes fazia um projeto elétrico, é a unidade de medida, em vez de, né, de ser a potência total ali que foi calculada ali para a demanda, né, para fazer a liberação de carga para o transformador, né, no caso, quando precisa, ou até mesmo do transformador numa rede de distribuição, o pessoal colocava lá, em vez de pôr, né, volt ampere, kilovolt ampere, aí colocava ohm-hora, por exemplo, que é uma unidade de medida recorrente aí para quem tem um curso de engenharia civil, arquitetura também, lá do CAU, né, que é o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas. Então, assim, aí mudava, né? Aí o pessoal fez uma mudança de script, aí quando você é eletrotécnico, você é engenheiro eletricista, só vão aparecer as suas atribuições, as unidades lá de medida, quando você faz o relatório lá do projeto, né, no corpo da RT, né? Aí a RT, ela faz às vezes, como se fosse uma nota fiscal, vamos dizer assim, né? Que é a justificativa, que é o movimento, o documento que comprova que você analisou, calculou, ou seja, você acompanhou aquele projeto, né? E deu seu aval, deu seu ok ou não, né? Daí, esse é o sistema, essa página aqui, né? Não, eu não sei aí quanto ao da Neoenergia, né? Esse que é o nosso que a gente acessa. Aí depois faz um login, aí, por exemplo, nós temos aqui as listas, ó, de documentos. Ó, um grupo A, lembra lá em eficiência energética, o grupo A o quê? O A de a manha lá, A de alta tensão, ó. Aí demanda, ó. Isso aqui são todas as documentações e, se eu não me engano, eu já vi o da Neoenergia, até quando a gente estava fazendo, eu estava ministrando aula de projetos industriais, né? Existe também um item desse semelhante lá ao da Neoenergia, ó. Ó, documento de responsabilidade profissional, ó, a RT, né? Aí tem o TRT, o RRT para os arquitetos. O TRT são dos técnicos e tecnólogos. E a RT é para o CREA, né? Então, assinado pelo RT, ou seja, responsável técnico. Ah, não, não sei o que que é isso aqui, ó. Aí, geralmente, ele mostra aqui, esse aqui é uma condição necessária, que é exigido, todos esses documentos. Então, tem que ter RT de projeto ou RT de execução, no caso, né? Aí, cópias do RG, né? Lógico, do profissional, CPF ou CNPJ, né? Também da empresa, né? Do signatário do projeto e de quem está pedindo aí a análise de viabilidade técnica, quando foi o caso, a memorial descritivo, ó. Aí pelo CAP, esse órgão aqui, que eu não me lembro qual que é o nome, é disponível nos formulários padrões aqui. Então tem outra, né? Quando você volta aqui, ó, formulários padrões. Eu vou mostrar até alguns aqui que eu simulei, né, para ajudar, né, vocês e dar mais subsídios para vocês conseguir fazer as entregas aí de maneira mais eficiente. Procuração por pessoa física ou por pessoa jurídica. Aí, no caso, quando você dá entrada em um projeto, né, um elétrico, por exemplo, seja ele uma extensão de rede rural, por exemplo, seja ele na parte predial ou industrial aí, quem que é o contratante, né, do seu serviço? Ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Então, ele tem que pegar esse documento, né, esse documento padrão fornecido pela concessionária. Antigamente, você tinha que elaborar essas laudas, né, e daí entregar à empresa. Hoje em dia, aí depois eles mudaram para aqueles formulários tipo checklist, né, que tem um quadradinho. Daí você vai ticando lá, né, mostrando quais são as exigências, né, passando as informações, né. Hoje em dia já tem esses formulários aqui, alguns são
no formato aí, né, do Word, outros do Excel. Olha, autorização por passagem. Então, deixa eu ver, não era isso que eu queria pegar, não. Então você tem aqui uma infinidade aqui de documentos aí que você, né, precisa ir para dar entrada aqui em alguns projetos. Aí eu fiz o login aqui, deixa eu ver qual que é o navegador que tá. Eu fiz o login aqui, deixa eu ver, tá nesse. Ah, tá aqui. Ah, por exemplo, ó, você vai, aí depois você faz o cadastro, né? Você tem o login, a senha, aí vai ser semelhante ao do seu conselho de classe. Mas esse aqui é, no caso, para você dar entrada em um projeto, né, da concessionária local. Então, toda concessionária local, né, assim, pelo menos as que eu conheço, e Energisa, eu sei que tem um sistema semelhante a esse aqui, né, o da Agora Equatorial, eu sei que tem. A antiga Eletropaulo, que hoje é a Enel, também tem. Basicamente, todos os da Enel, eu sei que tem um sistema análogo a esse, não é igual. Vai demanda de grupo A, e sempre quando você clica aqui, ó, na interrogação aqui, ele mostra, ó, aí, o projeto, um contrato de demanda, ou seja, lembra que eu falei, você tem um contrato de demanda, então você fala, ó, eu tenho a carga X, então eu não posso ultrapassar essa demanda. Às vezes eu pego 100% daquela carga que eu estipulei, né, para o meu projeto, ou então uma porcentagem, e eu vou ter o direito a utilizar essa carga ou a porcentagem que eu estipulei no período de um ano, né? Depois, passado um ano, eu posso fazer essa mudança aí. Aí, agrupamentos são vários consumidores, né? Igual tá falando aqui, ó, podendo ter um ou vários centros de medições, né? Que é a medição padrão é essa aqui, ó. Eu não deixei aberto aqui. Opa, eu tenho um croquis aqui só para visualizar aqui. Então, isso aqui, ó, tem o quê, ó? Três medições aqui, né? Então tem uma entrada geral e três medições aqui, né? Pode ser mono ou polifásica aí dentro da categoria aqui, ó. Igual esse aqui, ó, T4 e T5, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Aí, ó, lembra lá que na 04, né, a gente tem, né, as categorias, o T quer dizer trifásico, o 4 é o quê? Uma demanda ou uma potência. E quando fala demanda, a gente já está considerando o que? As perdas aí elétricas aí, por isso que ela está em volt-ampere, né? Que é a aparente aqui. Então tem toda uma configuração. Aí vamos agora mais aqui. Isso aqui esse microgeração distribuída aqui. Basicamente é energia solar aqui. Ó, o RDR, ó, redistribuição rural, né? Redistribuição urbana. Aí, ó. Esses EIs aqui, ó, regularização fundiária urbana de interesse social, né? Lembra que tem lá, por exemplo, é, tem, vamos supor, baixa renda, o quilowatt-hora do baixa renda, ele é diferente do consumidor comum ou de um consumidor, né, listado como um poder aquisitivo maior. Então, existe todos esses ditames aqui, ó. Ó, iluminação pública, aí, ó, o projeto de iluminação pública deve ser migrado. Lembra que eu falei aí, até eu reforcei lá em eficiência energética, que iluminação pública, geralmente o pessoal faz o rateio dentro de um circuito, né? Aí eu arbitrei, o circuito dá, sei lá, 2 quarteirões, 1 quarteirão, 3, né? Então, o pessoal tem a iluminação pública, tem um consumo, obviamente, né? Porque tem a carga, né? E daí esse consumo ele é rateado dentro das unidades consumidoras, seja ela residencial, comercial ou industrial,
que estão dentro daquele circuito ali, né? Que aí faz o rateio. Então, aqui, quando você entra no sistema, você, né, tem isso aqui, recortes. Isso aqui é só por exemplo, uma extensão de rede aí, ó. Daí você vai configurando aqui, ó, tipo de rede, ó, baixa, média, tensão, né? Baixa e média. Lembra aqui, ó, no projeto. Você pode tanto ter a configuração da média tensão, né, que o pessoal geralmente chama de alta, né, e a da baixa tensão. Então você vai fazendo toda a configuração, né, que hoje antigamente era tudo, né, você fazia manual na prancha aí, a gente faz aqui automático, né? Eu acredito que se não todas, a maioria das concessionárias aí já aderiram, né? Eu lembro que quando eu iniciei na engenharia elétrica, o pessoal falava muito da Eletropaulo. A Eletropaulo, naquela época, e uma concessionária que eu não me lembro o nome, que era do Rio Grande do Sul, já tinha um sistema aí de aprovação, inclusive as normas padrão que ficavam lá no site, né? Além de estar em PDF, elas estavam em formato DWG para facilitar, né, o trabalho dos projetistas e até dos analistas. Daí o projeto, a facilidade desse sistema informatizado é que o projeto ele é o quê? Ele é feito totalmente, né, no digital. Ah, mas antigamente era feito, sim, né? Antigamente, quando começou a utilizar aí o AutoCAD, mas a aprovação dele também é digital. Antigamente você tinha que imprimir várias pranchas, aí imagina, né? Você imprimia, daí, não teve uma alteração besta aqui, né? Um item, né, lá na legenda que tá errado. Já aconteceu comigo isso aqui, ó. Você tem todo o projeto aqui, ó. Um minuto. Imagina, você faz todo um projeto aqui, aí na legenda você erra alguma coisa que não está em conformidade aí com a norma, né, com a norma padrão. Aí o analista pegava aquele pincel atômico verde, verde radioativo, e passava lá, aí você nem podia usar a prancha. Antigamente o pessoal usava pena, né? Eles até utilizavam um estilete, aí tiravam a tinta da pena. Eu tô falando antigamente, é bem antigamente mesmo. Fazia ali, raspava a tinta e fazia a correção na própria folha, porque era muito difícil você fazer uma cópia, né? Aí já quando na época aí do AutoCAD já era mais fácil. Só que tinha que, né, o cliente e o projetista tinha que mexer no bolso, né? Tirar a sucuri do bolso e pagar cada plotagem, né? E dependendo da região, por exemplo, ali em Brasília, não é barato, viu? Não é barato mesmo uma plotagem. Em Goiânia é razoavelmente barato. Aí com esse sistema informatizado, você envia o arquivo, né, em PDF e depois, né, posteriormente, quando ele é aprovado, ele vai aparecer ali, né, aqui no status aqui de aprovado. Aí sim, com carimbo digital, você pega e faz a impressão dele para liberação daquele projeto, seja ele particular, né, seja industrial, comercial, residencial, seja ele de domínio aí da concessionária local, né? Então, ó, a gente tem que perceber esse padrão aqui. Então, o monofásico, a demanda era muito baixa, então, economicamente, não fazia sentido construir essa infraestrutura com 3 fases na média tensão. Então, o pessoal, basicamente, o rural, né, o chamado rural zona, é na rede monofásica no primário e trifásica, monofásica não, mas ou bifásica ou trifásica no secundário, que é o que importa, né? Que é onde você vai é, fornecer energia para os clientes aí rurais. Aí. Ah, professor, mas como é possível de uma fase aí de média tensão fazer 3, né? Ixi, eu poderia fazer, dependendo aí da construção, é porque matematicamente, fisicamente, as 3 fases, né? Segundo lá os estudos e os cálculos lá do Nikola Tesla,
elas têm, tem muitas teorias aí da conspiração que o pessoal falava que ele tinha, provavelmente ele tinha, né? É TDAH, né? Transtorno é, de, né, de déficit de atenção e também transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, diziam que ele era pirado no número 3, né? Mas, assim, tirando as excentricidades dele, né? O sistema aí trifásico, né? Alternado, né? O defaseamento aí de 120 graus aí entre, né? Uma senoidal e a outra, né? Então, seria o sistema aí mais estável. Se a gente for criando novas fases, dá para a gente criar, né, 3, 4, 5, 6, quantas fases a gente quiser, né? Porém, há uma questão aí de estabilidade entre as senoidais, há uma questão, por exemplo, a senoidal, ela é a harmônica de índice ímpar, né? Ela é a fundamental, a que geralmente gera é, a tensão, né, que vai fornecer potência aos clientes. Daí, se você for fatiando ela, principalmente os sinais aí de ordem ímpar, né, principalmente o de ordem 3, né, que são os harmônicos, são os picos de tensão, que eu até comentei em projetos industriais e em eficiência também, né, os spikes lá, né. Então, o sistema trifásico, né, ele tem a maior estabilidade em função do defaseamento aí simétrico de 120 graus entre um sinal, né, de uma fase A, B e C, né? Ou dependendo da nomenclatura, IRST, né? Então, ó, as estruturas tipo 1 é uma estrutura que tem uma prumada, ou seja, o rumo dela, né? Ele é em linha reta, né? Como se diz, é meio bobo, talvez, ou óbvio, né? Mas é isso, ó. Quando eu estou construindo uma rede, um sistema de distribuição urbano ou rural, a prumada reta, eu vou o quê? É, fazer a instalação desses cabos aqui. A gente pode fazer analogia aqui, né? Vou pegar um desenho que eu coloquei aqui, ó. Os cabos seriam o quê? Seriam as estradas, né? E a infraestrutura de distribuição são as pontes, né? São os pilares, né, que fazem com que essa estrada aqui, que os carros onde são os elétrons livres, né, que geram os fluxos de potência para a indústria, né, para os clientes, né, que é o consumidor final, né, para eles poderem trafegar. Então, aí óbvio, né, que esses postes eles têm um tamanho, né, a altura dele é relativamente tem que ser maior do que a altura aí do ser humano, que a gente sabe, né, que o ser humano, ainda mais o pessoal aí que faz o furto, né, de cabos, o furto de, ainda mais que essa rede, ela é, deixa eu até mostrar aqui, ó, um cidadão, quando o cidadão ele não sabe o que ele está fazendo, isso aqui, ó, o cidadão tentou fazer o furto aqui, ó. Aí geralmente o que o pessoal faz? Eles desparafusam aqui, ó, as cintas, que isso aqui é um poste de madeira, se eu não me engano, é de madeira. Eles, a ideia era o quê? Era desparafusar tanto que quando chegaram aqui tinha um carrinho de mão, não embaixo, mas de lado aqui. A ideia era tirar o parafuso máquina, e por ele ser de madeira, eles nem utilizaram para fazer a instalação uma cinta aqui, já que ele é um poste circular, né? Eles fizeram a furação na própria estrutura aqui do poste, né, da madeira. Então a ideia era tirar o parafuso cabeça quadrada dessa parte de baixo e tirar o outro aqui. E aí, com o próprio peso, ele ia cair, a, a rede ia desconectar aqui e o pessoal ia, como se diz, aqui chama dar o banho, né? Baixar com 5 e levantar com 6. Roubar aqui o transformador, fazer o furto, né? Então,
Mal sabe o cidadão, ó, a rede de baixa tensão, isso aqui é um padrão antigo, ó, é uma rede nua, né? Imagina, ó, e o cidadão tá o quê, ó? Olha só, ó o naipe do cidadão, ele tá de shorts tectel, né? Só, apenas. E a rede nua, ó, provavelmente ele fez o toque na rede de baixa tensão e pegou no secundário no primário do transformador. Deu diferença de potencial do mesmo jeito, né? Esse cabo mais do alto, geralmente ele é o neutro, né? Que é a fase A de 220 ou 127, né? Fase A, fase B, fase C. E aqui é o primário aí, né? Se for a 13,8, tem os 7.965 volts aqui, né? Então, não basta só, né? Ainda imagina, né? E provavelmente esse aqui é um BA1, né? É uma pessoa inadvertida, né? Então a gente tem que conhecer essa infraestrutura de rede, né? Conhecer os padrões básicos dela, né? Até o cidadão, até para ele fazer o furto aqui, né? Ele tem que ter conhecimento de causa, né? Até para não acontecer o acidente aí com ele, né? Infelizmente ocorreu, né? Por infelicidade dele aí. Então, fazendo analogia, né? Eu preciso que essa estrutura ela seja alta em função do fator humano aí, né? Justamente para ele não acessar, se ele é uma pessoa inadvertida, ele acessa, acontece um acidente. E quem que é corresponsável? O corresponsável, né, é a concessionária, né, local, né? Pensou que doido, né? O cidadão faz o furto, quem que é o corresponsável aí, né? A própria detentora aí da concessão, né? Mas quem que foi o burro da história, né? Ou quem que foi o ato inseguro, né? Falando aí em termos aí de segurança do trabalho, quem que fez o ato inseguro, né? O próprio cidadão, né? Então, é importante a gente conhecer essa infraestrutura. Então, as tipo 1, né? Seja essa daqui, ó, para rede urbana, classicamente é em rede urbana, né? Agora, a demanda de uma rede urbana é muito maior, né? Extremamente, como se diz, é comparar, né, uma formiga com um elefante em dimensão, né? Você tem, ó, as tipo 1, ó, vocês estão percebendo, ó, a N, que é a normal, é o nome dela, né? A beco, essa beco aqui, ela tem geralmente o pessoal chama de beco total. Geralmente ela é montada aqui, ó, na última furação da cruzeta aqui, ó. Aí a meio beco, né? Por isso que ela é chamada de M, né? Aí existem essas outras estruturas aqui, que a ideia inicial, né? Aí isso vai, professor. No primário aí, como você falou em aulas anteriores aí, que o objetivo até chegar no primário do transformador é transporte de energia, porque cargas d'água tem esse quarto isolador aqui, né? A ideia é que esse quarto isolador seja o cabo de terra. Não tem a rede compacta? A rede compacta, que são com os cabos protegidos, né? Vou pegar um frame aqui mais. Então, na rede compacta, né, a cordoária de aterramento, que é chamada de mensageiro, ela fica nessa parte aqui de cima, ela é o único cabo nu, e os outros aqui, ó, que fica no espaçador losangular, né, o vulgo, o pessoal chama de cavalo marinho, né, fase, se for aqui o lado da rua, né, A, B e C, né. Então, eles têm essa disposição aqui padrão, né. Já existe na própria norma, né? Na 5434, a norma antiga também era assim, né? Existia a previsão, né, de você colocar o aterramento aqui, né? Só que é muito raro isso acontecer, é tão raro que hoje, quando eu cheguei aqui para ministrar a aula, né, um professor aqui do núcleo mostrou aí a foto com um aluno, né, tirou a foto aí e eles estavam discutindo lá na sala de aula, né? Aí eu falei para ele, eu falei, ó, Diego, foi a primeira vez que eu vi essa rede aí, eu nunca tinha visto.
Em todo o curso, principalmente o curso de eletricista de distribuição e de linha viva, eu faço essa pergunta. Então, como se diz, não quer dizer que ele está aqui na norma, que é permitido, que ele é utilizado, né, por toda a concessionária, ou que ele é utilizado, às vezes, por questões aí construtivas, né, ele não não é viável economicamente, ou, né, como se diz, por uma série de fatores aí. Então, vocês estão percebendo que a tipo 1, ó, sempre é uma prumada reta. Agora, se eu preciso fazer uma curva na rede, aí eu vou o quê? Fazer a montagem em uma tipo 2, né? É o mesmo, né? Ó, é a rede U, rede normal, beco, beco, meio beco, né? Estão vendo aqui, ó, se fizer um zoom aqui, ó, os isoladores aqui, ó. Estão vendo, ó, que existe aí na própria norma, aqui nos detalhes, né? Você tem a previsão e como que essa amarração aqui do pré-formado, que ele vai ancorar o cabo energizado com isolador, né? Geralmente é um isolador de cerâmica ou de vidro temperado aqui. Então, ó, vocês estão vendo que eu preciso fazer uma curva na rede, eu utilizo uma rede tipo 2, ó, tá vendo? Ó, a tipo 2 da normal, você já tem, ó, duas cruzetas, você tem dois isoladores aqui, ó. Na tipo 1, como ele está em linha reta, o cabo passa no meio do isolador. Já na tipo 2, ele passa o pessoal chama a saia do isolador, que é de lado aqui, ó. Deixa eu até aumentar o zoom aqui para ficar mais nisso. Estourou o zoom aqui. Então, ó, o cabo ele passa do lado. Por exemplo, a curva é aqui para a direita do vídeo de vocês, né? Então, o cabo ele vai passar pelo lado esquerdo aqui. Ah, se a curva for para o lado esquerdo do vídeo, então vai ser para o lado oposto aqui. Daí, né, agora a tipo 3, né? É chamada de fim de linha ou um fim de linha. Eu preciso finalizar, acabar essa rede aqui, ó, essa rede de distribuição urbana ou rural, né? A certeza que a gente tem é que ela começa de uma subestação com um transformador de potência e que ela vai finalizar em algum ponto aqui, né? Então, eu geralmente coloco uma rede tipo 3 para fazer o encabeçamento final dessa rede. Ou inicial, né? Pode ser uma rede tipo 3 saindo da subestação, né? De transformador de potência. E a tipo 4, vocês estão vendo que ela parece a tipo 1, ó. Ela vai aparentemente em linha reta, só que estranhamente, ó, ela parece que são duas tipo 3 juntas, né? Uma tipo 3 de um lado, uma tipo 3 do outro, né? Então, basicamente, o por que que existe essa rede aqui? Por exemplo, eu, né, sei lá, em 2023, projetei uma rede e ela chega até uma certa rua aqui. Já o próximo projeto, seja um mês depois, né, um loteamento aí no próximo ano, eu preciso aumentar essa infraestrutura de rede, por quê? Porque eu tenho mais consumidores, né, o pessoal compra mais casa, abre mais empresas, então eu preciso o quê? Aumentar, né, essa infraestrutura. Daí eu pego, transformo o encabeçamento final, que foi a tipo 3, eu acrescento uma outra tipo 3 aqui do outro lado, ó. Eu faço esse jampeamento, ó, desse final para a continuação. Então, geralmente, as tipo 4 quer dizer que a rede, né, anteriormente, no projeto anterior, ela finalizou naquele ponto. Aí, para questões aí de construção de infraestrutura de distribuição, eu transformo a tipo 3 em uma tipo 4. Eu faço a ancoragem, né, o encabeçamento aqui, aí agora chama encabeçamento inicial, e continua essa infraestrutura por, sei lá, 15, 10, 20 postes, a quantidade que tiver aí dentro da malha urbana, ou da malha, né, eu coloquei, ixi, eu fechei aqui, né? Então, dentro aí da malha urbana aí da sua cidade, né, da cidade que tiver
que vai fazendo o projeto, né, ele vai só aumentando ali essa infraestrutura. Mas, geralmente, o pessoal do planejamento de distribuição também tem um departamento de planejamento de transmissão, eles geralmente cuidam desses tipos de projeto, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Nós fizemos aí um overview aí dos tipos né, de rede, a interconexão aí com a tarefa padrão, que eu já deixei um modelo aí para vocês, uma dica aí de modelo da primeira tarefa, né? Como que essas normas, né, elas se interrelacionam, né? Porque é simples, né, eu fazer uma pesquisa e só simplesmente colocar essas normas ali. Por que que ela está ali, né? Por que que a 01 está ali? Porque ela é um padrão de posteamento. Ah, por que que a 06 está ali? Porque é um padrão de construção de uma rede antiga, né? De uma rede convencional, rede nua. Por que que a 17 está ali, né? Porque é um padrão de construção de rede compacta, rede protegida, e por aí vai. Aí você coloca NTDs, né? Com as normas técnicas de distribuição. Você também faz referência às NBRs, né? Quando foi o caso, e por aí vai. Tá bom, pessoal. E finalizar a gravação de hoje e já deixar renderizando, tá ok? Beleza, professor. Valeu.